Paz Jeová, paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Agora a irmã Ricardo vai falar com vocês aí. Você tá gostando de mim, né? Você tá gostando de mim, menina? Você tá gostando de mim, menina? Ah, menina bonitinha, mamãe. Menina bonita. Não vem não, viu? Não vem por aí não, pra rasgar minha roupa não. Olha, ó. Boa noite, Brasil, boa noite, nações, né? Domingo foi um domingo meio puxado, né? Hoje mesmo eu fiz planos para poder ir no peão, acabei não indo. Minha mãe acabou me desanimando de eu ir, né? Porque eu ia, mas eu acabei esperando minha mãe com medo dela não ter a chave para não entrar na casa e acabei não indo, né? E foi ruim. Então, no próximo domingo eu vou no peão, então eu vou sair bem mais cedo e aí quero encontrar com ela para não poder me agarrar eu preciso ir lá, né? Então eu não acabei não indo, acabei ficando em casa, eu fiquei até triste, né? Falei, agora não vou mais não, que já é 2 horas, então não vou mais, né? Pai, vou voltar 6 horas, 6h30 tem que estar aqui para poder ir na igreja, então não dá tempo. Então eu falei, eu vou deixar para ir próximo domingo, que se eu for na semana, vai lá, chega lá às 4, 5 horas, para voltar 6 e pouco, eu voltar correndo para ir na igreja, não dá, né? O tempo é escasso, então vou deixar próximo domingo, eu vou sem falta, eu saio cedão, saio às 9, 10 horas ou 11 horas, né, antes da minha mãe chegar, e vou lá no peão, que é na Florença, né? Então eu vou deixar para o próximo domingo, né, que roça é bom para você arejar a mente, você fica aquele lugar, habitat natural, né, a natureza ali, então aquele lugar é bom, aquele ar maravilhoso, né, pessoas maravilhosas, pessoas gentis, cidadão de bem, né, e ali é família, né, porque eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, ela ainda anda dentro de mim, então eu fui criado na 0 idade, né, que eu era recém-nascido, até meus 14, 15 anos na roça, então eu tenho aquele vínculo com a roça, né, eu tenho 3 personalidades, uma de capital, uma do interior que é aqui, e outra da roça que é peão na Florença, então eu vivo as 3 personalidades, então eu posso estar na roça, posso estar aqui ou na capital, né? Então 3 vivências na minha vida, então eu já acostumei com aquele lugar ali, é um lugar maravilhoso, você fica à vontade, se quiser pegar uma fruta no pé, levar para ou verde, madurar, você pode levar, que tem bastante, né? Se acha bastante, é um lugar muito bom, né? Muito acolhedor, mas hoje eu acabei não indo, né? Acabei esperando minha mãe e minha mãe me agarrou. Ah, não vai não, que não sei o que. Acho que minha mãe ficou meio de ficar sozinha. Acabou que minha irmã chegou, e uma colega nosso peão também chegou, e a mãe não ficou sozinha. Então eu vou sair mais cedo, domingo, que minha irmã vai todo domingo e vai lá pra casa. É difícil, o domingo ela não vai lá em casa. Então eu vou sair domingo mais cedo, um pouquinho, para eu poder ir lá levar umas coisinhas pro pessoal lá, que eu gosto muito, né? É igual a minha família, e levar umas coisinhas e voltar para poder ir no culto da igreja, vir no culto da igreja, que eu estou aqui com vocês todos os dias, né? Gente, toma cuidado. Aí eu vi hoje no meu celular muito acidente um atrás do outro, né? Carreta virada, carro virado, carreta passando por cima de carro, ônibus bateu no carro, maior bagunça, gente. Toma cuidado, gente, não fica muita correria nesse trânsito, não. Esse trânsito nosso brasileiro, ele oferece muito perigo. Essas malhas viárias, essas rodovias, são muito perigosas, são muito estreitas para carreta, né? A rodovia estadual é estreita para carreta, né? E estreita para carro. Então fica aquela correria boba, eu vou chegar naquele local rápido, e acaba nem chegando lá, né? E você pode viajar devagar, sossegado, você vai chegar a mesma coisa, o seu local de destino, né? Tudo aí é máquina, carro é máquina, moto é máquina, tudo é máquina perigoso, né? Não fica fazendo imprudência, ultrapassagem perigosa, forçando ali o carro a andar mais, a carreta andar mais, porque tudo ali tem o código do fabricante, que pode, não pode fazer naquele veículo. E se você não tiver piedade de você mesmo, dó de você mesmo, acaba dando acidente e Deus me livre, acaba em morte, né? As malhas viárias, as rodovias não são duplicadas, gente. A rodovia
federal que é duplicado, mas a estadual não é duplicada, né? Infelizmente nós temos esses problemas aí, né, por causa de gestão de governo, né? Não vou falar nome de ninguém aqui, mas gestão governamental, infelizmente, nas rodovias, ela é sucateada, ela é esquecida, né? Poderia nós ter a melhor rodovia do mundo, os melhores salários do mundo, as melhores casas do mundo, os melhores empregos do mundo, os melhores hospitais do mundo, a melhor polícia do mundo, né? Não ia nem existir favela no Brasil. Mas infelizmente alguns aí, que eu vou falar o nome deles, uma gestão que não vale nada, que veio lá de 2002 e até hoje está aí, infelizmente não está nem para ninguém, né? Só dinheiro no bolso dele, 36 ministérios aí, né? Viaja para todo canto do mundo, não resolve nada do Brasil e o povo vive na extrema miséria, no extremo sofrimento, né? Todos nós pagamos nossos impostos, né? Toda a carga tributária o trabalhador paga. Você vai ao supermercado, você ali paga o imposto, né? Você gera emprego, você paga imposto, né? Você vai viajar, você paga imposto. Você passar de avião, você paga imposto. Tudo nós pagamos imposto. Mentiroso é o homem falar que mora no Brasil e não paga imposto. Todos nós pagamos imposto. Mas infelizmente nós não vemos esse recurso, não é voltado, né, ao Brasil, às obras que deveriam ser feitas, né, viadutos aí que eu vi caindo aí, né? Então, vamos pegar com Deus, vamos ter mais paciência um com o outro, vamos andar mais devagar na rodovia, vamos ser mais prudentes, menos imprudência no trânsito, né? Porque atrás do volante ali está um pai de família, atrás daquele ônibus está um pai de família, né? E a mulher, os filhos esperam em casa, né? Que eles ficam ansiosos, que eles sabem que a rodovia é perigosa, né? É traiçoeira, né? Então, não vacila não, gente. Que rodovia é para andar devagar, né? O erro maior do Brasil foi os militares ter feito uma rodovia duplicada em todo o canto do Brasil, né? Poderia ter feito aquela época de governo e seria hoje as melhores rodovias do mundo. Mas infelizmente a deficiência do Brasil perde muito pelas rodovias dos Estados Unidos, que lá são 6, 7, 8 faixas, né? Mesmo assim lá dá acidente, mas lá dá menos acidente que no Brasil. Por causa de quê? Lá tudo é rigoroso, né? As leis são outras, a lei vale para todo mundo, rico, preto, pobre, amarelo, azul, não importa, a lei vale para todo mundo. Se errou lá, né, tem que pagar pelo erro, né? Então é um país que você não vê falar corrupção, você não vê falar, você não vê falar sobre corrupção, mas é um lugar que as coisas funcionam, porque lá tem lei, né? Tem a lei da prisão perpétua, o cara fica até ele morrer na cadeia, tem lá a pena de morte, então as leis lá funcionam, mas as leis brasileiras não funcionam. A lei só vale aqui para pobre, né? Se o cara é rico, entrou na política, começou ali roubar, amanhã sai para a porta da frente, né? Eu não estou falando de nome de governo nenhum, estou falando que as coisas têm que se melhorar nesse Brasil. Mas vamos pegar com Deus aí, né? Vamos orar, vamos buscar para esse mal sair do Brasil rápido. Porque é triste você ver pessoas perdendo a vida, pessoas suicidando, pessoas cometendo homicídio. Isso é triste, né? Eu tenho 45 anos. Os meus 15 anos que eu tive, em 93, 94, em 1994, eu nunca vi tanto acidente bárbaro como estou vendo agora no Brasil. E um atrás do outro. Antigamente não se via falar nisso, né? Que eu vivi a época dos militares também. E não se via falar desses homicídio, suicídio, né, acidente de trânsito, não vi falar. E aquela época era tudo precário. Não era moderno igual hoje. Tem hoje modernização, né? Tem carros modernos, caminhões modernos, né? Aviões modernos. Não tinha nada disso, né? Era uma vida simples, né? Você andava na estrada de terra. Então hoje é tudo moderno, tudo bonito, tudo bacana, mas tudo perigoso, né? Tudo é perigoso. Não só a rodovia também é perigoso, a indústria é perigoso, né? A fábrica da Fiat lá em Betim, por exemplo, aqueles robóticos é perigoso. Aqui se bater no ser humano mata na hora. Então vão ter cuidado, vão ter paciência um com o outro, não briga no trânsito, né? Seja respeitoso, faça as orações.
agradece a Deus pelo ar que você respira, pelo fôlego de vida, né? E vai à igreja, a igreja da verdade, e busca a palavra do Senhor, e deixa ela entrar no seu coração, deixa Deus morar dentro do seu coração. Quando Deus mora dentro do seu coração é transformado. Então, quando o seu coração é transformado, você faz o bem ao próximo, né? Uma fechada de trânsito, o cara quer brigar, quer matar o outro. Para quê? Para que isso, gente? Nós, esse irmão, não somos donos de nada, não. Nós não é dono de carro, nós não é dono de apartamento, nós não é dono de dinheiro, nós não é dono de nada. Nós estamos aqui de passagem, né? E além de estar de passagem, prestaremos conta a Deus. Todos nós prestar conta a Deus. Não tem esse e aquele, né? Todo mundo prestar conta a Deus, né? A civilização, eu estou falando o mundo, a civilização, o mundo, todo o globo terrestre, todos nós prestar conta a Deus. E ninguém vai escapar na mão de Deus, não. Porque é pela obra que vai herdar o reino dos céus. Obras boas, né? Obras má, Deus está nem aí. Ele vai falar, apartai-vos de mim, mal, não vos o conheço, né? Ah, eu fiz obra, você fez? Onde está? Ah, ganhei almas, mas você enriqueceu. Você comprou carro, você comprou iate, comprou mansões, e o povo? Na miséria, né? Então, gente, é pelas obras que vai entrar no céu. Maus obras não entrarão no reino dos céus, né? Agora eu vou ler a Bíblia, vocês me desculpem eu falar, que eu falo mesmo, você sabe que eu falo, né? Até o cara me chamou de jornalista, eu não sou jornalista não, eu só falo a realidade, né? Eu gosto de ver a pessoa tendo as coisas, tendo seu carro, tendo sua casa, né? Ali seu emprego, né? Em Cristo Jesus é melhor. Então eu gosto de pessoa ter uma vida boa. Quando a pessoa ali é rompido aquele sonho, aquele projeto, eu fico triste. Meu coração não fica triste, né? Que eu não desejo mal para ninguém. Nem se eu tiver inimigo, né? Que eu não tenho inimigo, graças a Deus. Eu não desejo mal para ele. Eu desejo o bem para ele. Eu tenho compaixão da vida e da alma dele, né? Eu não tenho inimigos, né? Mas se eu tivesse, também desejaria o bem para ele, né? Amai-vos o outro como vos amei. Até meu inimigo tem que amar, né? Eu tenho que desejar o bem para o próximo. Então, gente, vou ler agora na palavra. Alguma crítica é isso, não? Não, tá tranquilo aqui. Aqui, irmã Mirinda, né? Nossa querida obreira. Ela tá firme com nós aqui, né? Até ela teve um problema que a gente resolveu rápido. A gente conversou com ela, chamamos ela num canto, né? E ela na hora, ela obedeceu. E hoje de chamei ela, ficou assustada. Mas não é para poder disciplinar. É para poder conversar outras coisas que não estava de acordo com o povo, né? E ela ouviu na hora, né? Então a gente aqui não chega, vou disciplinar, vou pôr no banco. Não existe isso, né? Você colocar uma pessoa no banco, disciplinar, né, Simão? Você acaba deixando a pessoa, né, Simão? Fora de comunhão com a igreja. E eu acho isso muito errado. E tudo é conversar primeiro. Tudo é conversar com a pessoa. Conversar para a pessoa consertar, né? Ela não faz isso mais, vem cá. Você tem que ser um psicólogo para entrar na mente daquela pessoa, para poder ela ver o erro dela e consertar. Até eu mesmo, quando eu chamar atenção aqui, algum comentário, eu mesmo me corrijo eu mesmo. Eu errei, então não vou errar mais. Porque nós não somos perfeitos. Perfeito é Jesus Cristo, né? Nós somos falha. Nós procura buscar a perfeição. Porque eu também eu estou aprendendo, gente. Eu não sou aquele pregador, o pregador, né? Aquele pregador que o pessoal tudo gosta aí. Os famosos aí, né? Isso aí que, né? Eu sou simples, né? Comecei agora a minha pregação, né? Então eu não sou que cara bonito. Eu não sou que cara, né? O oficial, aquele pregador que, né? Todo mundo aí ouviu falar um deles. Mas ele mesmo, que é o pregador oficial mesmo aí, um deles, tá de banco, né? Por causa de quê? Porque ele não soube conversar com a pessoa. Ele queria disciplinar a pessoa, punir a pessoa.
né, com palavras de injúrias, né? Então ele errou muito, né? Não pode o cara ser pregador, o pastor que seja, chegar julgando horror em cima da pessoa. Você tem que conversar com jeito, né? A pessoa mudar o estilo de vida dele, né? Não andar caminhos que não vale a pena, né? O cristão ele não pode ser igual ao mundo, ele tem que ser diferente do mundo, né, Simão? Nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Nós temos que andar, buscar a perfeição, né? Perfeito é só Jesus Cristo, mas nós temos que buscar a perfeição, né? Se você andou ali errado, não, realmente eu tô errado, então não vou fazer isso mais. Igual teve aí uma igreja aí, um carnaval, uma mulher pulando carnaval, falando carnaval de Jesus. Eu até hoje mesmo fiquei triste com essa mulher, né? Antigamente eu gostava dela, já fui na igreja dela, ela é muito famosa, mas hoje eu quero passar bem longe dela. Já estava passando longe, porque quando eu fui na igreja dela, não tinha nada de Espírito Santo não, e muito fria, né? Só eu que estava no Espírito Santo, e hoje eu quero passar bem longe dela, né? Pular carnaval, Deus me livre, né? Carnaval das trevas, Deus me livre. A igreja não pode ser comparada com o mundo não, mas felizmente as igrejas hoje, gente, tá fria, né? Não tem Espírito Santo mais, o irmão de qualquer maneira, a irmã de qualquer maneira, né, Simão? Pinta cabelo, passa batom, anda igual o mundo. Então a igreja hoje está fria. O povo vai lá para esquentar banco. Não vai para buscar Jesus Cristo. Não vai para buscar o Espírito Santo. Não vai para buscar renovo, né? Não vai para... Vai lá por ir. Só vai por obrigação. Esquenta o banco lá, esquentou o banco ficou preto, deu as horinhas de culto, vai embora. Talvez vai embora até com pressa para chegar em casa, né? Para assistir a novela suja da Globo, né? Outros que vai ver esse jogo podre aí também, né? O futebol, mas não vai para poder adorar Jesus Cristo. As igrejas estão frias, né? Né, Simão? A igreja está fria, então acabou seu amor, esfriou seu amor. Hoje é tudo liberal, você vai de igreja de qualquer jeito, né? A palavra hoje do Senhor é de qualquer maneira, né? Igual o irmão me chamou para a igreja aí que eu era dela, Assembleia de Deus Madureira, que era Madureira, hoje é de missões, é uma bagunça, né? Eu falei assim, como é que tá lá? Ah, lá tá assim assado. Ô irmão, gostei muito da Assembleia quando eu batizei, e tinha um homem muito sério chamado Pastor Pedro Marques. Hoje eu não passo, eu só passo na porta, só olho assim e abaixo a minha cabeça de tristeza. Era igreja muito boa, né? Era igreja muito boa. Eu gosto demais da Assembleia naquela época, né? Se pudesse voltar àquela época, né? Se eu tivesse poder de voltar, eu voltaria, né? Mas eu não tenho poder tem Jesus Cristo, né? De um de nós tem poder. Mas ele abaixou a cabeça e seguiu o caminho dele, seguiu o meu. Por quê? Porque não tem Espírito Santo, né? Não tinha onde você querer convidar uma pessoa que já não sente mais a presença de Deus naquele lugar, né? Não tem Deus, né? Igual o irmão estava lá, irmão pastor Simão estava lá, mas como é que pode um homem de Deus, do Espírito Santo, igual Simão, um menino sério, um rapaz sério, um irmão muito mais velho, né? A cabecinha mais, até a cabecinha até meio branca, né? Que eu conheço, mas uma bagunça dessa. O cidadão falar que ele estava com demônio. Ele não estava com demônio, ele estava com o Espírito Santo. Quem estava com demônio era ele. Era ele, né? Eu acho que o pastor Pedro Marques tivesse aí, esse cabecinha branca tá lá, mas o outro cidadão tá lá, não estaria o cargo de pastor não, né? Que o pastor Pedro Marques não ia deixar não, né? E ó, pode sair da igreja. Por que de quê? Porque não tem Deus. Esse negócio de pular no Espírito Santo é normal. O Simão pula aqui, é normal, né, Simão? Ele roda, é Espírito Santo, é normal. Eu tenho testemunho que ouviu tudo também, não é só eu não. É normal, isso é Espírito Santo, é normal. Quem tem conhecimento sabe que é Espírito Santo. Quem não tem, é demônio, não sei, não tem conhecimento. Mas a pessoa tem conhecimento é Espírito Santo, a pessoa conhece. Quem tem Espírito Santo sabe que é Espírito Santo, sabe que é rodar no Espírito Santo, sabe que é pregar no Espírito Santo, sabe que é louvar no Espírito Santo, né? Sabe tudo do Espírito Santo. Mas quem não tem, é demônio. Agora uma pessoa da igreja conhece a palavra, conhecer a disciplina, a doutrina, falar isso, demônio é ela. Que está brincando com a palavra de Deus, né, Simão? É por isso que nós sempre falamos aqui, toma cuidado com os falsos profetas, é por causa disso aí.
Por que, Esses aí que chamam o outro de demônio, tem que estar cuidado desses aí. por que nós fala, Sempre nós alertamos. Aqui por que nós falamos os falsos profetas e nós temos autoridade em Jesus Cristo para falar isso? Porque nós conhecemos a verdade, gente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então nós conhecemos a verdade. Nós sabemos o local que nós pode pisar, que não pode pisar. Eu e ele nós conhecemos. Nós já tem experiência. Eu tenho 25 anos de igreja, de ministério. Simão tem um pouquinho mais que eu, né? Muito tempo, né? Como é que vai falar com uma pessoa que tem experiência igual nós dois? Não tem como competir com Eu nós tenho dois. experiência, gente. Eu já rodei de muita igreja aí fora aí, ó. Já fui em muitas. Já fui em muita igreja. É muito dinheiro e pouco Deus. Já fui em muita igreja. Nós temos um irmão aqui que ele é advogado. Ele foi obreiro desse bandidão aí, ó. Que tem aí, não vou falar o nome dele, né? A igreja dele é tipo aquelas casas que esse palácio lá em BH é igual que esse palácio lá dos Estados Unidos, Casa Branca. Ele era obreiro, ele era gado deles. Hoje saiu. Sabe onde que ele ouviu a nossa pregação? Lá em Carrancas, lá em São João del Rei. Ele estava passeando, né, Simão? E ouviu lá. Daqui em Carrancas, gente, dá 500 quilômetros. Para ir, 500 para voltar. 1000 quilômetros. E estava lá, ouviu a palavra. E aprendeu aqui. E sabe que ele sabe ler? Ele lê em hebraico. Eu não sei ler em hebraico, não. É irmão muito espiritual. E está aprendendo com nós. Porque que ele creu na palavra do Senhor. Ele estava, passei, viu e creu. Nem se inscreveu no canal. E está com nós a vida toda aí. Né, Simão? É verdade. Está com nós aí. Né? Aprendeu. E conversa com nós ainda. Conversa com nós e conversa em hebraico também. Ele sabe de cor estiada em hebraico. E eu não sei. E ele estava onde? Em Carrancas. Carranca, para quem... Ele estava passeando em Carranca. Carranca é depois de São João del Rei. É uma cidade até boa para passear. Para morar não é muito bom, não, porque lá não tem serviço, não. Lá é roça, mas você trabalha em fazenda. Você é escravo fazendeiro. A pior coisa que tem. Então ele estava lá. Ele creu na palavra, né? Ele viu a palavra, entrou no coração dele e ele se inscreveu. Hoje ele é membro dessa igreja e um grande homem, né? E gosta de ouvir. Outros irmãos aí gostam de minha pregação, gostam de Simão, né? Tem um que até falou, esse dia que parabenizou Simão. Vocês, falou assim de mim, né? Mas Simão também é contemplado. Vocês ensinam coisas que nem na Bíblia nem no mundo tem, né? Vocês têm um autoconhecimento da Bíblia, né? E fala coisas que nem o Jornal Nacional fala para nós. Ele falou bem, elogiou. Essa igreja aqui, ó, tá salvando muitas vidas, né? Muitas vidas tá se convertendo, tá voltando para os caminhos do Senhor, né? Muitas pessoas estão se arrependendo, né, dos seus pecados, né? Voltando à vida. O pecado, gente, não é só prostituir, não. O pecado é todos eles. Tanto faz beber cerveja, prostituir, dormir com outra mulher, né, adulterar, trair sua esposa. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Falou verdade. Deus não ama o pecado, mas ama o pecador que se arrepende. Né? Arrepende e não volta mais atrás. Né? Você não tem que ser aquela bagagem velha. Você tem que ser um homem novo, uma mulher nova. Né? Servir somente o rei. Né, Simão? Vou ler aqui agora, gente, a pregação, senão vai demorar muito. E domingo eu tenho que resolver um negócio ainda. Então eu vou aqui. Lucas 11. Fora do... vou ler aqui no 9. Segundo o costume sacerdotal, colheu sob entrar o templo. O Senhor oferece incenso à multidão que estava orando, hora do incenso. E o anjo do Senhor apareceu ao posto à direita do altar do incenso. Zacarias, vendo, turbou-se, tendo sobre ele, né? Então, gente, Zacarias, ele estava ali orando o Senhor, que ele e a esposa dele já eram velhos, né? Já não gerava mais criança. Ele já não gerava mais criança. Uma certa idade hoje, no Brasil e no mundo, uma mulher de mais de 50 anos já não gera mais criança, né?
o útero ali, chamando, já não gera mais criança. Por que não gera mais criança? O útero ali já está comprometido, né? Então não gera mais criança. Então Zacarias já era velho e sua esposa já eram velhos de idade, né? Já era velhos de idade, já não gerava mais criança. Então ele estava pedindo ali a Deus ali um filho, mas ele já achou impossível, porque já era velho, né? Então Zacarias, vendo ele, temou-se sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não tema. Aqui, ó. O anjo falou sobre Zacarias: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. A oração de Zacarias foi ouvida até Jesus Cristo, né? Ouviu a oração dele e mandou o anjo. Assim que ele estava orando, desceu-se um anjo, né? Desceu-se um anjo para falar com Zacarias, né? Então, mas disse Zacarias: não temas, porque tua oração foi ouvida. A Isabel, sua mulher, a mulher se chama Isabel, tua mulher dará a luz aqui, gente, ó, dará a luz aos filhos, e porás o nome dele João, né? João Batista. E terás alegrias, né? E alegrarão o nascimento, porque grande diante do Senhor beberá o vinho, nem bebida. Tá vendo? Nem beberá vinho, nem bebidas, né? Então, Zacarias ali achou aquilo ali impossível. Por quê? Porque ele já era velho e sua esposa também já era de idade avançada. Então, eles achavam que era impossível gerar uma criança, né? Mas, quando se ora a Deus, né? E os anjos recebem a oração, né? Deus recebe a oração, desculpa aí, errei aqui. Ele manda um anjo trazer a mensagem. Igual nós cristãos que ora aqui. Deus sempre manda um anjo lá de cima trazer a mensagem para que nós podemos passar para outras pessoas. Mas, porém, a oração a Deus, né? E terás prazer e alegria e alegarão no seu nascimento. Tá vendo? Terás prazer e alegria, porque será grande diante o Senhor. Não, já colocou até para ele: não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos filhos de Israel. Tá vendo? Então Jesus já queria que ele deixasse um herdeiro, né, para poder continuar a palavra do Senhor. Então Deus já queria que a mulher de Zacarias gerasse um filho, né? Aquela vida a dois de casal que você sabe que tem. Então Deus permitiu que a mulher de Zacarias ela ficasse grávida. Porém, ele chamaria João Batista, né? Chamou João Batista, né? Já se passou, né? E alegar o nascimento, porque serás grande o seu. Vou ler aqui 16. Converterá muitos filhos, já li também. E a ira diante do Espírito, em virtudes, converter corações, né, gente? Converter, gente. Converter, gente, é pessoa abandonar o mundo, né? Então, converter. Aquela época tinha pessoas não convertidas? Não tinha. Então, precisava de converter mais pessoas para o Evangelho do Senhor. Por isso que Deus permitiu que Zacarias, sua esposa, Isabel, tivesse um filho. Porém, o Espírito Santo de Deus que escolheu o nome, né? João Batista. O Espírito Santo que escolheu o nome, João Batista. Né, Simão? E a ira diante ao Espírito, Elias converteu o coração dos filhos. E a prudência do justo fim, preparar o Senhor bem disposto, disse Zacarias: o anjo, como sabereis, já sou velho. Tá vendo? Ele até, gente, duvidou dele mesmo. Já sou velho, né? E a mulher também. E minha mulher já de idade avançada. Ele duvidou que a mulher dele teria filhos, né? Ele duvidou porque de que já era idade avançada. Uma certa idade aí, no mundo, a mulher 40 anos mais ou menos consegue, a gravidez consegue, mas é de risco, né? Que é perigoso o bebê morrer ali ou os dois ir a óbito, né? Então ele já não estava confiando, já tinha
uma idade bem avançada, né? Já era idoso, né? E respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel. O anjo repreendeu na hora, né? Eu sou Gabriel, né? Gabriel fica ali, gente, junto à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, né? O anjo poderoso do Senhor. Ele fica ali, ao lado de Jesus, ao trono, né? Um dos anjos poderosos lá do céu, né? Que lutou também com Satanás na guerra nos céus. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado falar, dar-te alegrias novas. Eis ficarás um mudo. Ainda repreendeu, falou que ele ficou mudo. Realmente ficou mudo. E não poderás falar até o dia que estas coisas acontecerá, porquanto crês em minhas palavras. Ele não estava crendo. Então o anjo repreendeu ele. O anjo podia repreender? Pode. Ele é autoridade abaixo de Deus. Então ele repreendeu ele. Por causa de quê? Ele estava incrédulo. Ele não estava crendo que minha esposa é muito velha. Nós não podemos ter filho mais, não. Eu sou velho, a minha esposa é velha. Né? A gente não tem condições de ter um filho. Né? Por causa de quê? Porque saúde, nessa idade, uma gravidez normal aí, a mulher não consegue nem gerar uma criança mais. Né? Mas Deus permitiu que a esposa dele gerasse um filho. Porém, o anjo repreendeu ele, porque ele duvidou do anjo do Senhor. Né, Simão? É verdade. Um anjo que fica ali à direita de Deus Pai, né, Simão? Então ele duvidou de um anjo poderoso ainda que desceu para falar com ele. Deus mandou. Duvidou mesmo. E ele duvidou do anjo, né? Então o anjo repreendeu ele, né? Você vai ficar mudo. Então ele falou que está idade avançada. Né? Gabriel assistindo, Deus foi enviado para falar. Né? Ali já. E ficarás mudo, já ali também. Acontece, porquanto crês na minha palavra. Sou o tempo de não cumprir. Não está esperando. Zacarias, maravilha, tanto demoraste no tempo. Até demorou no tempo, porque ele ficou mudo, gente. Ele ficou mudo ali. Ele saiu sem falar uma palavra. Porque ele ficou incrédulo. Como é que eu posso ter um filho de idade avançada? A minha mulher já é avançada, já somos velhos, né? E entenderam que tinha visto alguma visão no templo. E falar por assim, ele acenava a mão, gente. Acenava a mão porque ficou mudo. E ficou mudo, então ele acenava a mão, que não conseguia falar. Sucedeu, terminado dias, o mistério voltou à sua casa. E depois dias, Isabel, sua mulher, concebeu 5 meses, ocultou, dizendo assim: me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir o pobre entre os homens. Então o anjo ali repreendeu ele e colocou ele mudo, porque ele não desafiou o anjo, ele ficou incrédulo, né? Não, eu não posso mais, de idade avançada. A minha esposa, a idade avançada, já somos velhos, anciãos, né? A gente não consegue gerar uma criança, né? Mas o anjo repreendeu ele, né? E calou-se a boca dele, para ele nunca mais desafiar o anjo, ele não ficar incrédulo naquele milagre que Deus ia fazer. Porque Deus é Deus de milagre, gente. Deus é dom de tudo, né, Simão? Verdade. Deus faz o que quiser, gente. Se Deus quiser acabar com o mundo agora, ele acaba. Se quiser destruir tudo, ele acaba. Se quiser arrebentar o mundo no meio, arrebenta. Ele é todo poderoso. Quando Jesus morreu na cruz, o poder dele foi nos céus, na terra e no inferno. E foi no inferno tomar chá do diabo. Ele foi no inferno e desafiou o diabo ainda. Né? O diabo estava rindo de felicidade. Né? Matou-se Jesus, está morto. Né? Estava rindo, dando gargalhada no inferno. Ele desceu do inferno, bateu no diabo. Né? Ele encarou o diabo, falou: eu sou dono do céu, da terra e do inferno. Né? Tomou a chave dele ainda. Né? Que antes de subir para a coisa, ele é o inferno. Né? Falou assim, ele falou, não ia deixar barato mesmo, não. Que ele sofreu muito na terra, ele foi muito perseguido, né? Ele foi perseguido, né? E foi entregue ali, né? Um homem sem pecado e crucificado, né? Derramou-se sangue no Gólgota, né? Aquele lugar ali que eles pregaram a cruz, né? E ele apanhou, gente, muito sangue, perdeu sangue demais. Mas
Jesus, ele falou, agora eu vou vingar, né? Ele vingou, o que fez com ele também. Ele desceu lá no inferno, bateu no diabo. E levou aquele homem que estava na cruz, se arrependeu, né? Ele se arrependeu na hora, Jesus levou ele para outro, e o outro foi para o inferno. Porque não se arrependeu, né? Subiu com ele para a glória, foi morar com ele no reino dos céus, né? Porque esse mundo é luta, gente, é tribulação, né? Todos nós que é cristãos de verdade, nós passamos luta, é perseguição, é tribulação, né? Esse rapaz aqui foi perseguido aí, ó, uns tempos atrás, né? Tentaram contra a vida dele, né? Um rapaz de bem, não faz mal para ninguém, tentaram contra a vida dele, né? E eu também fui perseguido, né? Muito tempo, e uns tempos atrás em BH também, fui perseguido, né? Por quê? Eu não neguei o nome de Jesus, um homem cheio de demônio no corpo, ele me afrontou, mas Deus mostrou para ele que ele é Deus, né? Eu orei a Deus, o local que eu estava trabalhando no meio no sítio lá, Deus mandou um fogo do céu, mostrou para ele, né? Não nos afiar a Deus. E ele ficou com medo do fogo. E eu fui lá e paguei o fogo e ele foi embora. Né? Um homem endemoniado, maçônico. Maçônico, Illuminati é um povo endemoniado, gente. O povo não tem nada com Deus. Ah, maçonaria é capeta, gente, é demônio. Né? Antes que vai adorar o bode, vai adorar aquele negócio de esquadro, né? Que tem lá um esquadro, um negócio de coisa. Que ele é demônio, gente. É um símbolo muito sujo. Eu creio que lá eles são um símbolo da pirâmide do Egito, né? Então eles adoram o diabo, não adoram a Deus, né? Então um homem endemoniado, né? Eu pouco tempo atrás estava conversando com o pessoal dos Illuminati, eu pulei fora dele, né? Queria me dar R$1 milhão, me dar 500 mil para adorar o diabo. Eu vou adorar o diabo? Eu vou adorar Jesus Cristo, né? Se eu morrer em Cristo é lucro, se eu viver em Cristo também hoje de manhã é lucro, né? Eu estou em Cristo. Eu oro para o meu Brasil, eu oro para as nações, eu oro, eu faço orações. Simão também paga preço. Você acha que Simão, ele só prega aqui? Meia-noite ele está aqui pregando, né, Simão? É verdade. Está aqui meia-noite. Onde sai de onde? 11h30 da noite. E ele ficou, mas meia hora ele começou a pregar. Eu fui embora, né? Porque ele tava caindo no sono de cansaço, né? Fora as atividades que ele faz, né? Então ele paga preço, gente. Aqui não é pregador meia boca, não é esse pregador fuleiragem, não é esses falsos profetas aí, que você tem que dar seu carro, seu dinheiro. Aqui fala a verdade, né? A gente vai ter medo de comentário de pessoas. Não tem, por causa de quê? Porque nós conhecemos a verdade. Pessoa que comenta não falar mal desses falsos profetas é pior do que eles, né? Estão vendo ele roubar o povo, estão vendo ele tirar do povo e tá ali, insistindo no erro, né? A gente não tem que insistir no erro. Se você vê coisa errada, sai fora. Não vai brigar nem discutir, não vale a pena. Sai fora, igual eu fiz quando estava nessas igrejas falsas. Eu comecei a sair de uma, sair de outra. Fazer uma coisa. A partir de hoje, a igreja vai ser a minha casa, né? Eu fiquei um pouco sem ir na igreja, por causa de quê? Vai um lado, uma falsa pregação. Vai o outro, é negócio de dinheiro. Aí eu falei, sabe uma coisa? Eu tô fora desse sistema pô de religião. Por causa de quê? Enganação. Cansei de ser enganado, mas era obediente, eu ouvia. E percebia na hora de erros, né? Agora eu vou ler aqui para vocês prefácio e saudações, Paulo 1, né? Paulo, Timóteo, servo de Jesus Cristo, né? Santos em Cristo, tá vendo? Santo em Cristo. Ser santo em Cristo, gente, é viver na santidade. Viver na santidade, gente, é fazer as coisas que o Espírito Santo gosta, que Jesus ama. Então isso é santidade. Você viver fora das coisas desse mundo. Não adorar as coisas do mundo, não abraçar nada do mundo para dentro de si. Então, Paulo e Timóteo eram servos de Jesus em Cristo Jesus, né? E eram santos, né? Bispo e diáconos, né? Graças-vos a paz de Deus, né? O Pai do Senhor, pelo amor
motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Tá vendo, gente? Fidelidade ao Evangelho. Quer dizer, fiel a Jesus Cristo. Fiel ao Evangelho de Cristo. Então nós temos que ser igual a Paulo, né? Ser fiel, né? Viver na fidelidade. E dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo alegria ao coração de vós muitas súplicas, pela cooperação ao Evangelho do primeiro dia até agora. Tenho isso, aquele vós começou a obra, a aperfeiçoar o dia de Jesus Cristo, como tenho justo sentir vós todos, porque retenho o meu coração, e todos fostes participantes da minha graça, nas minhas prisões, na minha defesa, confirmação do Evangelho. Porque Deus é testemunho das saudades de vossos, entrarei em Cristo, vossa caridade, abundante mais a ciência, do conhecimento para proveis excelente, seja sincero, sem escândalo, até o dia de Cristo. Creio nos frutos da justiça, e são Jesus Cristo, a glória de Deus. Tá vendo? Paulo foi fiel até o fim. Paulo foi fiel até o fim. Ele não baixou a guarda para ninguém. Ele não foi servir deuses estranhos, né? Beelzebul, né, Simão? Esses deuses Beelzebul. Porque Paulo, ele ficou na graça de Jesus Cristo. Jesus ensinou ele o Evangelho. Ensinou os apóstolos, né, a pregar o Evangelho. Porque Jesus ia partir. Jesus sabia que ele ia partir. Sabia que ele ia morrer na cruz. Então Jesus convidou todo mundo na Páscoa, né? Simão, tem uma pessoa chorando. Então, Paulo foi fiel, né, até o fim dele, até a morte dele. Né? E nós temos que ser fiel também a Cristo, até nosso fim. Né? Nós temos que ser fiel a Cristo. Adorar somente Jesus Cristo, mais nada. Né? Amar somente isso. Amar uns o outro como vos amei. O amor tem que estar aqui dentro do coração. Né? A fraternidade tem que estar dentro do seu coração. Fazer o bem ao próximo. Né? Fazer a caridade também. Né? Ser carismático, ajudar o próximo. Né? Não só pensar em você. Então nós temos que ser igual Paulo. Né? A Bíblia está nos ensinando aqui. E eu estou aprendendo com a Bíblia. Eu não sou que cara sábio, igual muito aí. Não, eu estou aprendendo aqui. Né? Cada dia que passa, eu aprendo um pouco mais da Bíblia. Né? Eu examino a Escritura. Né? Eu pago preço, Simão paga preço. E nós estamos aprendendo. Né? Tem coisas que vocês não sabiam mesmo. E hoje vocês estão sabendo. Pode quê? Porque o autoconhecimento que nós adquirimos, que nós passamos para vocês. Né? Esses pessoal aí, ó, dessa igreja grande, eles nem olham a Bíblia, né, Simão? Não. Eles nem lêem a Bíblia. Aqui tudo é um teatro armado. Eles não lêem a Bíblia, não examinam nada, não. E fala que você tem que... Eles inventam toda mentirada. Você tem que dar R$1.000, 100 pessoas dá R$1.000, que Deus vai abençoar nisso, naquilo. Aquela maior lorota, aquela maior mentirada. E o povo que é fraco de memória, pega dinheiro suado e pá. E ele vai, põe pro banco lá, do banco lá ele vai comprando mais imóvel, mais boi, mais helicóptero, mais mansão e vendo a vida de luxo. Um deles aí, ó, desse falso profeta, você não sabe, ele bebe vinho. Ele bebe cerveja. Uns tempos atrás ele estava falando que beber não tem problema não. E diz que é homem de Deus, é homem do capeta. Você vê o capeta na casa daquele homem. Capeta em forma de gente. Né? Um seuzinho aí, que não vou falar o nome dele. E tem outro safadão também, do chapéu também. E outro sem vergonha também. Tudo bandido, gente. Não tem nada, eles não têm nada de Deus. Eles têm ali o demônio lá deles ali. Né? E falando que você tem que fazer isso, fazer aquilo. Te oprime. Entra no seu psicológico. Né, destrói você, destrói sua família, e eles estão lá, um bem bom. Então, gente, sai fora desses falsos profetas. Não fica vangloriando esse povo, dando dinheiro
e batendo palma, que eles mesmos, eles se elegem eles mesmos, ou seja, eles mesmos se acham um Deus na terra, porque vocês ficam enchendo eles de dinheiro, e eles ficam felizes, né, rir de suas caras. Ainda tem um outro agora aí, um rapazinho de 14 anos, não vou falar o nome dele, se diz profeta, né, pregador, mas eu olho porque cara até deleto ele é um lixo, né, em forma de gente, brincando com a palavra de Deus, né, falando um monte de besteira, um monte de heresia, né, coisas que não tem na Bíblia. Eu fico pensando, meu Deus, como é que pode um povo assistir um idiota desse? Já chega os biteluns charlatões aí, e esse cara aí, esse rapazinho novo, que saiu da fralda esse dia, né, e tá vindo um monte, né. Então, gente, sai fora desse povo. Agora, olha pra você agora, gente, a natureza da fé. Exemplos, fé tirados do Antigo Testamento. Ora até o firme fundamento dessas coisas. Espera provas que não vêm, porque elas são antigas. Alcançará o testemunho pela fé. Entendemos que mundos para a palavra foram criados, a maneira que foi feito aparentemente. Pela fé de Abel ofereceu Deus maior ao sacrifício de Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era dado a Deus, testemunho dos seus dons. E depois morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi translado, tá vendo, gente? Pela fé Enoque foi translado, ele subiu aos céus, né? De carne, ele foi subir em carne, né? Ele veio a carruagem de fogo, buscou Enoque, pela fé que ele tinha com Deus. Ele foi translado. Foi o único que não morreu na terra, né? Ele subiu no carro de fogo, né? O carro de fogo veio e buscou ele, né? Enoque, pela fé. Pela fé, não vê a morte, foi achado por Deus e transladado, visto antes da transladação, alcançou o testemunho da graça de Deus. Ora, impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que aproxima de Deus crer que nele existe. O galardor buscar pela fé Noé devido às coisas, né? E viam, temeu a salvação da sua família. Preparou a arca e o condenou ao mundo feito herdeiro da justiça, segundo a fé. Pela fé de Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo a um lugar que havia a receber a herança, saiu sem saber por onde ela. Pela fé habitou a terra da promessa, a terra alheia, morando, cabando Isaac e Jacó, herdeiros. E por esperança, a cidade, fundamentos, artifício do fruto. Também Sara cedeu virtude, conceder a luz, a idade fiel indo, pelo que também é feito, amortecido, desceram a multidão, como a areia inundável ao mar. Todos morreram na fé, tá vendo, gente? Todos morreram na fé, tá vendo? Todos morreram na fé, né? Porque esse povo, os primeiros, né? Ali os apóstolos ali, eles mais que ele fosse pressionado, torturado, eles nunca largariam a fé dele com Deus. Por causa de que ele estava em Cristo Jesus, né? Ele estava em espírito ali, pregando o evangelho, né? Então eles morreram em Cristo, subiu para a glória. O covarde, né, aquela época, os assassinos, né, aqueles reis ali, aqueles reis mal ali, perseguiram ele, né? Então eu vou ler aqui. Todos morreram na fé, tendo recebido promessas, vendo longe, crendo, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles eram peregrinos, gente, peregrinos que andavam, gente. Eles iam e pegavam o barco, andava a pé, ia para uma certa aldeia, pregava o evangelho. Então, peregrinação. Porque peregrinavam, eles não ficavam só na cidade deles, não. Eles andavam, né, e ia pregar o evangelho, né? Porquanto claramente mostraram a pátria, tá vendo aqui? Buscaram uma pátria. Pátria, gente, é nação, né? Pátria. E a verdade lembrasse, haviam oportunar
muitos desejaram o melhor celestial, também Deus, envergonhar dele, chamou Deus e já lhe fez, preparou uma cidade. Pela fé, Abraão e Isaque foi provado aqueles que ofereceram as promessas do unigênito, sendo que Isaque era chamado de descendência de Deus, e o poderoso até a morte ressuscitar, né? Então, gente, esses apóstolos foram muito perseguidos na terra, né? Mais que nós, né? Eles iam pregar o evangelho, aqueles reis, os fariseus, os falsos profetas, o anticristo, daquela época, o antibíblico, né, que é anticristo, os fariseus, já os perseguiam, porque eles queriam acabar com o evangelho daquela época. Eles queriam destruir a sagrada, a palavra lei, né, que Simão fala aqui, né, que a gente fala Bíblia. A Bíblia veio uns anos para cá, antigamente era mesmo, era lei, né, tanto que era os escribas. Então, assim que acabou aquela tábuas da lei ali, né, que é as maiores Bíblias do mundo, né, e fizeram essa Bíblia bem menor, mas essa Bíblia é bem maior que nós pensamos, né? Então, cada lugar que eles iam, um escriba ia, escrevia ali em hebraico, cada folha dessa aqui era escrita, cada obra que ele fazia, né? Então, eles entraram nos céus pelas obras que eles fizeram. E nós é a mesma coisa, gente. Nós vamos entrar no céu pelas obras que nós fazemos. Não é porque, eu vou estar no banco todo dia na igreja, né, Simão? Fica lá, o pastor está falando, está lá, até dormindo em pé. Não, você tem que ir pela obra. Você não tem que ser um homem frio, uma mulher fria, não. Tem que pregar o evangelho mesmo. Tem que salvar almas, né? Tem almas se perdendo, almas perecendo aí, né? Almas sendo ceifadas, né? E isso é triste, né? Nós temos que agir, né? Não é só esquentar banco, não. Banco eu fiquei esquentando na época na Assembleia. Eu esquentava banco. Por quê? De quê? Porque não tinha oportunidade que eu tenho aqui hoje, né? Eu fico feliz de ter a oportunidade que hoje eu tenho. Mas eu não tinha oportunidade de pregar o evangelho, não. A gente ficava só louvando a Deus. E pregação, a gente passava bem longe, né? Porque eles deixavam a gente só no banco. Eles nunca viram nossas qualidades, né? Então eles deixaram a gente de molho. Então por isso a gente ficou muito tempo ali em banco, por causa deles, né? Agora, gente, eu vou ler aqui sobre os falsos profetas. Amados, não creia em todo o espírito aqui, gente. Não creia todo espírito, né? Mas provai que os espíritos são de Deus, tá vendo? Quem tem conhecimento, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas. Nem tudo na igreja e fora é de Deus, não, gente. Nem tudo é. Tem muita enganação. Tem muito falsa revelação. Tem falso, igual eles pegam um cara ali que tá endemoniado. Aquilo ali é pago já, gente. Já pagou o cara ali, o cara senta ali, joelho ali, e fata demônio, fica trem, xinga o pastor não quer nome, e depois ele faz assim, e fala que é Deus. É enganação, gente. É enganação. Isso para arrancar dinheiro seus, né? Aqui, porque já muitos falsos profetas, tá vendo? Falando dos falsos profetas, daquela época e de hoje. Né? A Bíblia fala claramente daquela época e de hoje. Essa Bíblia é daquela para aquela época e para hoje também, né? Porque se levantaram no mundo, tá vendo? Se levantaram no mundo os falsos profetas, né? Por isso os apóstolos foram mortos, né? Se levantou no mundo. Que o plano daqueles reis malignos, aqueles povos malignos, era acabar com o evangelho. E nisso conhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que é Jesus Cristo veio em carne de Deus. Tá vendo? E todo espírito que não confessa que é Jesus Cristo veio em carne e não é de Deus. Tá vendo? É espírito do anticristo aqui, gente, ó. Anticristo, ó. Você lê aqui os falsos profetas, Apocalipse 4, anticristo. Já existia há muito tempo, ó. Antes de eu e você nascer nesse mundo, já existia o anticristo, né? E todo espírito, eis que está o mundo. Filhinhos, Deus já tem vencido o maior. Deus venceu na cruz, né? Ele pregou o evangelho para o mundo e venceu eles na cruz ainda. Estava no mundo, do mundo são,
Isso falam do mundo. No mundo ouve, nós somos de Deus. Aquele que conhece Deus, ouve. Aquele que não é de Deus, não ouve. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, gente, o falso profeta, o anticristo, já existia antes de eu e você nascer. Já existia. Está aqui na Bíblia, é bíblico. Se vocês procurarem na sua casa, vão ver. Igual o cara fala que o anticristo vai vir, vai nascer, não sei o que. Não existe nada, gente. O anticristo é aquele que não prega a palavra do Senhor direito. Né? Não tem aqui conhecimento aqui. Né? Todo esse que não prega a palavra do Senhor, de qualquer maneira, é anticristo. É contra Jesus Cristo. Anticristo, gente, é contra a palavra de Deus. Eles são contra. Eles não amam Jesus. Ele não ama o povo. Ele ama o bolso deles. Então são antibíblicos, anticristo. Né? Não vai nascer nenhum anticristo em lugar nenhum. De mundo nenhum. Já está no mundo há muito tempo. Né? Esse pessoal já veio de geração a geração, até os dias de hoje. Né? Então a gente tem que examinar a Escritura. Buscar a palavra sagrada. Ler as Escrituras. Buscar o Espírito Santo de Deus para ter conhecimento. Né? A gente fugir da aparência do mal. Porque esse pessoal já está condenado, o lago de fogo eterno do inferno. Eles vão queimar no inferno. Né? Já estão de idade avançada. Né? Alguns já são velhinhos e anciãos. Eles vão queimar no inferno. Para os céus não vai. Né? Que Deus nem olha esse povo. Deus nem olha. Né? Igual eu e o Simão saímos aqui para adquirir. Né? Chegamos lá, a igreja estava fria. Eu até fiquei triste na hora que eu cheguei. Né? A igreja fria, que os irmãos frios, gelado, igual geladeira, igual freezer geladeira. Mas quando chegamos, né, foi louvando a Deus ali, Simão ali, preparando pregação ali, né? E a igreja começou a encher do Espírito Santo de Deus. E eu também, quando começou a encher do Espírito Santo de Deus, eu comecei a filmar também, falei, Senhor, quero ficar ligado aos céus. Quando eu fiquei ligado aos céus ali, o Espírito Santo me mostrou um trono. O Senhor gostou tanto que nossa visita ali, que o Senhor estava passeando nas galáxias. Ele me mostrou que ele não estava no trono. E o trono girava. Né? Ele não estava, ele estava satisfeito a nossa visita até adquirir. Né? Por quê? Porque nós fomos com fé em Jesus Cristo. Né? E voltamos com fé. Né? Foi um dia maravilhoso que eu fui. Né? Nós fomos adquirir ali e fomos bem recebidos. Né? Eu gostei muito de ter ido adquirir. Né? Então não sei se a igreja hoje está funcionando ou não. Né? Que perdemos contato da pastora lá. Mas a igreja encheu do Espírito Santo. E foi maravilhoso. Por quê? Porque nós fomos Espírito. E voltamos Espírito. E voltamos felizes. Né? Aquele clima gostoso, aquele carro, um Gol geração 4, batendo aquele ventinho gostoso, né? Da BR, lugarzinho mais de criar uma cidadezinha mais calma, né? Que é Ponte Nova. Então foi maravilhoso, porque fomos Espírito. Então você tem que saber, quem conhece a palavra do Senhor, ele sabe que é carne, que é Espírito. Né? Então foge da aparência do mal, foge dos falsos profetas, porque eles estão condenados ao lago de fogo eterno, né? E lá vão ficar o resto da vida, porque eles não estão fazendo nada para agradar a Deus, eles fazem para agradar o bolso deles. Eles são egoístas, eles só pensam neles mesmos, eles não pensam no povo, não está nem para o povo, e eles oprimem o povo e reprimem o povo com aquelas ideias mentirosas que vai queimar no inferno. Quem vai queimar no inferno são eles que brincam a palavra do Senhor. Isso aqui, gente, tem que levar a sério. Porque lá Deus vai abrir o livro da vida assim, ó. É pela obra que você vai entrar no reino dos céus. Deus vai abrir o livro da vida. Deixa eu ver essa obra. Ah, você deu mau fruto, né? Você ganhou almas, mas passou ego para você ter dinheiro, ter fama, ter poder. Usou meu nome. A árvore que dá mau fruto será cortado do reino dos céus, mas que dá bom fruto, que não seja fruto estragado, entrará no reino dos céus. Então é pela obra, gente, que nós vamos entrar nos céus. Não é você ter 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos de igreja, não. Ah, que eu tenho 50 anos de igreja. Não significa nada para Deus, não, senhor. 1000 anos para Deus é um dia para Deus é 1000 anos. Ele que fez o mundo, hein?
Né? É ele que vai decidir se você vai entrar ou não vai. Né? Que ele vai abrir lá no livro da vida. Né? Deixa eu ver essas obras. Vai estar tudo lá. Os anjos vai estar tudo lá. E todos nós vão ser cobrados. Ah, que eu vou. Você vai? Deus vai falar, apartai-vos de maldito. O anjo vai pegar ele pelo braço assim, ó. Vamos lá para o inferno. Pode chorar, pode espernear, mas não vai. Não vai, não vai. Por quê? Mal obra. Né? Então nós temos que ser sal da terra, a luz desse mundo. Nós temos que levar o evangelho. Nessa igreja aqui, você acha que prega só o Brasil? Não. Essa igreja prega para o mundo inteiro. Vai lá que é país de guerra, que tá tendo guerra lá na hora dessa, vai para lá, vou ter essa. Né? Vai que é país lá que o país é fechado, do Kim Jong-un, a palavra vai lá. Ele não acessa a internet, igual nós acessamos aqui. Né? Tem uns dias lá que ele acessa a internet, que ele abre um certo tempo, depois ele fecha. Ele é fechado do mundo, né? Ele é ditador comunista. Né? E ele se acha ser um rei. Né? Idolatria braba. Né? Que tem até estado de ouro lá. O Kim Jong-un. Mas ele vê a palavra. Né? E muitos ouvem a palavra. E fora aí, muitos países vê a palavra. Porque fala a verdade. Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós conhecemos a verdade. Né? Nós praticamos a verdade. Nós vamos na verdade. Né? Não é só nós que também vamos entrar no céu, não. Muitos que obedecem a palavra do Senhor. Né? Obedece, ouve, né? Pratica o bem, ajuda o próximo. Né? Caridade, gente, é você. O irmão está ali. O irmão está ali precisando de uma roupa. Ah, não, tem umas roupas no guarda-roupa, vou doar para aquele irmão. O irmão precisando de sapato, eu vou doar para aquele irmão. O irmão precisando pagar a conta de luz, eu vou ajudar aquele irmão. Isso é obra também, gente. Isso é amor, fraternidade, fraternal. Né? Amor ao próximo. É obra também. E Deus também agrada desse cidadão, desse ser humano, do homem, dessa mulher que faz isso. Né? Ajudar o próximo. Né? Igual hoje. Hoje eu ia doar um bocado de roupa, hoje. Mas não fui porque minha mãe não queria que eu fosse, ficou com medo de chover. E eu acabei indo na ideia da minha mãe e fiquei em casa. Mas eu falei, domingo que vem tô indo. Só que eu vou mais cedo para não poder encontrar com ela, para não poder me agarrar, para não poder ir. Porque onde que eu vou é muito pertinho, é perto. Mas você tem que ir mais cedo. Né? Porque tem que estar lá, de lá você tem que pegar a BR, o asfalto, que é perigoso. E tá aqui 6 horas. Porque quando eu venho lá para cá, eu venho correndo. Vim correndo muito na bicicleta. Né? Eu já ando de bicicleta há 40 anos. Então eu venho para poder chegar aqui, chegar em casa, ajeitar as coisas e vir aqui. Né? Porque se eu fosse mais tarde, eu não ia estar aqui. Né? Eu chegaria lá, mas não ia estar aqui. Eu ia chegar em casa às 9, 10 horas da noite. Né? Às 8, 9 horas eu saí de lá. Então eu ia chegar muito tarde aqui. Já ia perder o culto da noite. Né? Mas só que não. Eu não fui. Mas domingo que vem estou indo. Né? Então, gente, fique com Deus aí. Deus abençoe você, sua família, né? Seus filhos, sua esposa. Né? Abençoe sua mãe. Né? Dá valor ao pai e à mãe. E quando a gente perde, é muito triste. Né? Eu não tenho meu pai hoje. Sinto uma saudade muito imensa. O meu pastor aqui, Simão, ele é órfão de pai e mãe, né, Simão? É verdade. Né? Batalha ele, Deus e a coragem, né? Ele, Deus e a coragem. Porque ele não tem pai e mãe. Imagina o cara já não ter um pai, já é ruim. Imagina não ter os dois. É pior ainda, né? Que o pai dá conselho, o pai e a mãe ajuda, né? Minha mãe me ajuda muito, né? E meu pai sinto falta dele até hoje. Porque quando eu estava passando raiva em Ponte Nova, ele falou no meu ouvido assim, ô filho, você não está gostando da empresa, do lugar, da cidade, vai embora. Aqui o povo explora mesmo, Ponte Nova explora. Né? Então eu peguei minha mala e fui BH. E eu fiquei triste por querer ficar lá, não. Ganhei muito dinheiro lá, gastei muito dinheiro, né? Não fiquei rico, né? Mas ganhei muito dinheiro. Né? Se eu falar, ganhei mais de 600 mil em BH, mas não fiquei rico. Né? Gastei muito. Você acha que eu fico triste por isso? Não. Não, Deus sempre me abençoou a minha vida. Né? Sou profissional, sei fazer um monte de coisa. Né? Sou mecânico industrial, mexo com robótica, né? Mexo com escritório, dou com tudo. Mas eu não fiquei rico. Mas eu fiquei triste? Não. Eu estou alegre em uma coisa. Dinheiro vai, dinheiro vem só. Né? Há pouco tempo agora eu pedi 7.200 do governo. O governo me roubou 7.200.
Eu entreguei para Deus. Por quê? Ele tirou da pessoa pobre e inocente. Mas Deus depois vai cobrar dele. Isso é roubo. Mas eu entreguei para Deus. É um dinheiro que ia me ajudar. Né? Eu ia dar o dízimo aqui na igreja. Né? Ia ajudar minha família lá. Minha mãe. E eles vão levar para lá. Acabou me atrapalhando. Eu entreguei para Deus. Né? Então a gente tem que entregar para Deus. Né? Então, gente, busca a Deus. Né? Vai à igreja. A igreja é simples, gente. Você veio de barro, de lata, que seja. É lá que está o Espírito Santo de Deus. A igreja pode estar o telhado caindo para chover chuva, né? Que as igrejas de cano de roça. É lá que está o Espírito Santo de Deus. Essas igrejas grandes, tradicional, bonitona, de luxo, que tem grandão, não tem nada de Deus não, gente. Isso é só peça teatral. É lá que está o Espírito Santo de Deus, né, Simão? A igreja simples, o irmãozinho está lá, que telhado chovendo, a barro caindo. É ali que está o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em coisas simples, gente. Igreja simples, né? É igreja simples e no monte, né? É lá que Deus habita. É igreja de luxo. Não salva ninguém, não. Nem eles vão ser salvos. Nem eles vão ser salvos, né? Que Deus já condenou eles a lago de fogo, todos eles, né? E eles vão queimar no inferno por toda a eternidade, né? Toda a eternidade, né? O anticristo vão queimar lá, né? Junto com a besta, né? Então, gente, tenha fé, busca o Senhor, ora, jejua, paga preço, prega o evangelho, né? Tenta salvar almas aí fora perdida, né? Pessoas embora sem chegar a hora, né? Então, busca essas almas também, né? Não seja só um crente só de banco, né? Deus não chamou você para ficar em banco, não. Ficar lá sentado, ó. O pastor da falando tá lá igual bobo, ó. Nem sabe o que falou. Sai, leva um profeta, um papelzinho. Ô irmão, assim se assado, né? Ganha aquela alma para Deus, né? Tira ela daquele sofrimento. Porque aquela alma que está ali, ela fica pensando, oh meu Deus, eu estou aqui, mas não queria estar nisso. Não queria estar bebendo, não queria estar prostituindo, eu não queria viver essa vida sofrida, essa jeta, né, gastando meu dinheiro. Eu já vivi isso a vida também, gente. Eu já fui, antes de conhecer Jesus Cristo, eu era do mundão aí, né? 25 anos atrás, eu era do mundo, eu era triste, né? Eu bebia, dormia na rua, cachorro lambia minha boca, né? Eu dormia com várias mulheres, eu me prostituía, mas era um cara mundano, um cara que já estava ali arrependido dos meus pecados. Eu não achava graça nos meus pecados, não. Eu praticava, acho que eu vim do evangelho torto, errado, no evangelho que não ensina nada, a igreja católica não ensina nada. Então eu vim do evangelho todo torto, e eu andava torto, eu achava que a vida era aquilo. Até um amigo meu que hoje não está aqui, né? Amigo e irmão em Cristo Jesus, né? Gosto muito dele até hoje, né? Irmão Anderson Washington, né? Fez coisa errada, então hoje está pagando na justiça do homem, né? Está preso, né? Mas ele, naquela época nós era muito um encarno, um ia atrás do outro, né? Era amigo de bicicleta, ia para um lado e para o outro, rodava Ponte Nova em peso, ia cidade interior. A gente andava, era 80 km, 90, 100 km um dia, né? E nós era muito agarrados. Quando ele foi para a igreja, eu falei, você foi, também vou, mas não vou batizar. Então, através dele, que eu fui conhecer o verdadeiro Jesus Cristo, que hoje eu estou servindo aqui, né? Mas antes eu não conhecia, né? Ele batizou, eu falei, eu vou atrás dele, que é meu amigo do peito, que me anda para baixo para cima comigo, e fui através dele. A família toda virou o evangelho, né? Só o pai que não virou pouco tempo. Mas quando eles foram para a igreja, eu também fui atrás. E ali eu conheci a palavra de Deus. Comecei a gostar e achar graça naquilo, né? Me senti mais feliz, me senti mais humano, me senti mais gente, né? Que eu não me achava gente, não, né? Eu me odiava eu mesmo, né? Por viver no pecado, na vida errada. Mas de quê? Que estava no evangelho podre da igreja católica. Mas quando eu conheci Jesus Cristo a primeira vez, eu comecei ali a ver a diferença. Eu falei, eu quero ser igual aquele irmão, andar de terno, de gravata. Eu possuí 12 ternos eu possuí, entendeu? Então eu fiquei feliz por ter aqueles ternos bonitos,
né? Ter aquelas gravatas bonitas, aqueles tênis bonitos. Então eu fiquei feliz, né? Deus me deu condições ainda de comprar com salário baixo aqueles ternos bonitos, que na época era barato, né? Era R$5 o conjunto, né? E eu comprei vários, né? E eu era feliz com aquilo, né? Eu ganhava muito pouco, muito mal, mas Deus, na mão de Deus, eu dava o meu dízimo, minha oferta, ele multiplicava. Parecia que eu ganhava milhões e eu ficava feliz. Por quê? Porque conheci o Deus verdadeiro, né? E comecei a amá-lo e adorá-lo, né? E hoje já se completa-se 25 anos que eu conheço a palavra de Deus, né? Eu não sou cristão de hoje ou ontem, não. Eu e meus irmãos somos velhos de igreja, né? Conhecemos a palavra. Porém, um certo tempo eu já não gostei muito porque fiquei muito no banco, né? Eu queria também fazer mais coisas diferentes. Mas graças a Deus, né, Simão abriu essa igreja aqui, pela Espírito Santo de Deus. Aqui eu estou tendo a rica oportunidade, né? E a igreja se espalhou para o mundo inteiro, né? O evangelho aqui se espalhou para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Calou a boca de muita gente que duvidou daqui, né? Hoje já faz quase 8 anos que essa igreja foi fundada, né? E se espalhou para o mundo inteiro, né? Simão hoje tem a fama dele, eu também tenho a minha, né? Mas a fama não é para mim, é para o Senhor Jesus, né? Eu não sou famoso em nada, famoso é Jesus que morreu na cruz, né? Só levo ali a palavra do Senhor, né? E fico feliz que muitas pessoas estão gostando desse canal, né? Que é de bênção, é bênção pura. Até eu recebi minha bênção por tempo, né? O governo me sacaneou ali, mas me devolveu o meu dinheiro, né? Muito pouco, mas devolveu, né? Eu recebi a bênção. O inimigo tentou bloquear a minha vida nisso, né? A vida financeira, mas Deus foi lá e mostrou para ele que ele é Deus, né? E eu entreguei para Deus aquele homem lá, porque é muito perverso, né? A gente sabe que está fazendo maldade aí, né? O Correios aí está quase fechando a porta, uma dívida aí bilionária, né? Mas vou entregar para Deus, né? A hora dele vai chegar também, né? Eu acho que muita maldade, esse homem é covarde. Então vamos orar. Então, gente, eu vou passar a palavra para o irmão Simão hoje, né? Pode ir, eu vou parar. Olha aí. Você vai olhar aquele comentário que já falou lá ou outro? Não, aqui não comentei não, Ricardo. Não? Não. Não comentou ainda não. Então tá bom. Aleluia. Vamos lá na palavra, meus irmãos. Vai se encontrar em Salmo 131. É bem pequeno. Aleluia. Bem pequeno, né? O Salmo 131. Mais uma vez, a paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja com todos vocês aí que são inscritos nesses dois canais, Simão das Forças de Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo, Fé. Esses dois canais aí, né? Vamos aqui, a humildade do salmista, cântico dos degraus de Davi, mais um salmo de cântico de ensinamento de palavra. Senhor, o meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Está vendo, meu irmão e minha irmã, meu amigo? Salmo 131, vou repetir novamente para encerrar. A humildade do salmista. Tem que ter humildade para com o Pai, tem que ter humildade para com Jesus Cristo, tem que ter humildade com o Espírito Santo, meu irmão. Igual essa igreja aqui, essa igreja tem humildade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com essa obra. Aquela humildade, sabe de quê? De clamar, orar, consagrar, jejuar, ensinar a palavra, viver uma vida santa, ser purificado, ser lavado no sangue de Jesus Cristo. Isso que é humildade.
e nunca perder a fé, igual está escrito aqui no altar. Isso que é a humildade que o salmista Davi está querendo dizer, igual ele falou aqui. Senhor, meu coração não se elevou, nem meus olhos se levantaram. Não me exercito em grandes assuntos. Prestou atenção? Não me exercito em grandes assuntos, nem coisas muito elevadas para mim. De certo, fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe. Tal é a minha alma para comigo. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Viu o que o salmista Davi está falando? Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Espere, Israel, em Jeová. Espere. Tem que saber esperar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Tem que saber esperar. Não é, não é querer passar Jeová, não é querer passar Jesus Cristo, não é querer passar o Espírito Santo, não é querer passar a igreja, não é querer passar pastor Simão Santos. Tem que esperar no Senhor. E sabe o que é esperar? Esperar não é esperar sentado, não. Esperar é orando, se arrependendo, descendo sobre as águas, clamando, orando, suplicando, devolvendo os dízimos, oferta, vindo na igreja, aprendendo com os cultos. Isso que é esperar. Esperar não é sentado no banco, não. Esperar não é esperar na cama, não. Esperar não é esperar dentro de carro, dentro de ônibus, dentro de metrô, dentro de trem, de avião, de helicóptero, dentro de outros veículos. Aleluia. Esperar também não é esperar em pé, em ponto de ônibus, dentro de igreja ou fora de igreja, não. Ou dentro da sua casa, não. Esperar é confiar, orar, buscar, agir com o Senhor. Por isso que eu falo, espere, Israel, no Senhor desde agora e para sempre, igual o salmista falou aqui. E essa é a palavra aí que eu vou deixar com todos vocês nesta noite. E madrugada retornarei de volta com força completa, né? Salmo 132 é igual o irmão Maciel, que é o vizinho que gosta, né, de acompanhar, né? Que ele é evangélico também, que ele ama acompanhar aqui também. É isso aí, Maciel. Madrugada vai ser o Salmo 132. Igual ele gosta de acompanhar todos os vídeos aí. É isso aí. Ele está aprendendo muito aqui com essa igreja, né? Ela cante dos degraus de Davi, tá vendo? O Salmo 131 é o Salmo de Davi, entendeu? Cântico dos degraus de Davi. Aleluia. É isso aí que nós aprendemos aqui. Agora nós vamos orar para agradecer, né? Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por este culto nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa todos que vão aprender com a palavra. Amém e amém. É isso aí. Madrugada estou de volta e amanhã também de segunda a domingo, 7 horas da noite, aqui na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Nova, Minas Gerais. A pessoa que mandou um comentário aí, falando onde que essa igreja fica, aprende a assistir os cultos e aprende também a ver aí na introdução aí, né, do vídeo aí está escrito tudo aí, ó. Está tudo escrito aí aqui nesses dois canais, está tudo escrito aí, o endereço da igreja, nos vídeos também embaixo, aí você vai ver lá, escrito o endereço da igreja, tudo da igreja, o telefone da igreja, o Pix da igreja, vocês vão ver tudo aí, tá? Aleluia. Começa a assistir os vídeos e se inscreve também. Eu não dou resposta para quem não é inscrito, eu não dou resposta não. Tem que se inscrever e ser membro daqui e ler aí, ó. Lê aí tudo aí, tá? Não vem querer saber da minha boca, não. Vai ler tudo aí. Tudo que está escrito aí, tudo é da igreja. Tudo é real e verdadeiro. Primeiro vai assistir o culto, vai ver tudo aí. A introdução escrita aí logo embaixo do vídeo tem a introdução de tudo aí, né? Não procura querer saber da boca do pastor para mim, não. Vai assistir os vídeos, que eu também estou falando dos endereços da igreja todos os dias. Todos os dias eu falo, todos os dias eu mostro, escrevo, todos os dias eu escrevo. Então para com essa preguiça suas e vai aprender a ler aí. Vai aprender a ler no canal aí o endereço e tudo da igreja. Tá? Vai aprender a assistir e ler. Tá? Aleluia, o ser humano tem que ler as coisas. Vai aprender a ler aí, ó. Né? Vai aprender a ler. Se não sabe ler, chama outra pessoa para ensinar você a ler aí. Não vai querer tirar a palavra primeiro do pastor se você não é inscrito.
Se você não está assistindo os cultos, se você não está assistindo os vídeos, eu não sou obrigado a responder. Pessoa que não é inscrita aqui, eu não sou obrigado a responder, não. Tá? Então se inscreve e ativa o sino para não perder nada. Se inscreve, ativa o sino, assiste os vídeos direito da igreja e aprende a olhar aí para baixo aí, lá em cima e para baixo está tudo escrito aí. A introdução logo embaixo aí está escrito aí tudo sobre essa igreja, tudo falando os horários, falando os dias, tudo está aí. Vai aprender a ler e assistir os vídeos do culto. Eu que sou pastor, não sou obrigado a responder quem não é inscrito aqui não. Vai aprender a assistir aí e vai aprender a ler aí. Aprende a assistir e a ler tudo aí. Então, todos os vídeos, em todos os vídeos eu escrevo os dias, os horários, as datas. Todos os dias eu escrevo, todos os dias eu aviso. É no Face, é nesses 2 canais aqui também do YouTube, é no WhatsApp, eu aviso em todas as redes, os endereços e tudo. Então vai assistir o culto primeiro, vai aprender a assistir, ouvir e ler tudo aí. Se não sabe ler, chama um próximo aí para ler você, ou se não, entra na tecnologia, procura um celular que identifica a leitura para você poder ouvir, né? Gosta desse negócio de Alexa aí que tem aí, procura lá para ler lá, né? Manda a Alexa te ajudar aí, né? Então vocês têm que entrar no mundo da tecnologia para você não perder as coisas. Aqui não precisa de Alexa nem nada, porque aqui já é uma igreja muito inteligente, né? Então, aleluia. Tem que aprender as coisas, meu irmão, minha irmã. Eu já falei para vocês. Tem que aprender as coisas. Assiste os cultos. Lê a introdução de tudo que está aí, ó. Lê tudo aí que está escrito aí. Eu mando tudo no endereço aí. Entendeu? Tem que parar com essa preguiça aí. Entendeu? Aleluia. Então o pastor não é obrigado a responder vocês, sendo que você não é inscrito. Não vou te dar resposta nenhuma. Vai aprender a ler aí, ó. Aí se inscrever e ler, aí eu dou a resposta. É isso aí. Esse culto aqui é para os inscritos, não é para quem não é inscrito. Quem não é inscrito aqui, esse canal não é para vocês não, entendeu? É para quem é inscrito, para quem está ajudando a obra com os dízimos, com as ofertas. Então, para com essa preguiça danada aí, vai aprender a ler. Vai aprender a ler, vai aprender a assistir os vídeos, vai aprender a assistir os vídeos, vai aprender a ouvir os vídeos e vai aprender a ler as palavras que está tudo aí, eu falando aí, entendeu? Tem legenda também, tem tudo, tem a introdução logo para baixo do vídeo aí, ó. Para baixo do vídeo aqui, é só você ver lá, clicar ali que você vai ver tudo aí, tudo falando sobre a igreja aqui. A igreja existe, tudo é real. Os dias de segunda, domingo, 7 horas da noite, todos os dias é culto, não tem um culto aqui, né? Todos os dias aqui não existe culto picado, não. Existe culto segunda, quarta e sábado, não. Aqui não existe culto picado, não. Nem Jesus fez culto picado na vida dele, não. Nem Jeová, nem Espírito Santo, nem Moisés, nem dentro dos profetas. Culto é todos os dias. Então aqui é culto de segunda, domingo, todos os dias, sem parar. 7 horas da noite. E nas redes sociais, é todos os dias. Aqui dentro, de segunda, domingo, 7 horas da noite. Nas redes sociais já é direto. Então tem que aprender a ler. Leia aí, ó. Logo para baixo do vídeo aí, lá em cima e logo para baixo do vídeo, tem tudo aí. Segue os 2 canais do YouTube também, para não perder nada. É só seguir os 2 canais do YouTube também. Que lá no meu primeiro canal do YouTube, que é Pastor Simão da Silva Santo Simão, né? Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Lá também está escrito nos 2 canais aí, tudo aí, gente. Tem que seguir, tem que ler. Você tem que ler tudo aí, ó. Vai clicando com o dedo aí, vai lendo tudo aí, vai lendo que está falando da igreja, está falando de tudo aí, está falando do endereço, está falando dos dias, está falando dos horários, está falando de tudo que acontece aqui. Entendeu? Então aprende a assistir os cultos, aprende a clicar para conhecer o canal. Tem muitas coisas aí falando sobre a igreja e sobre os ensinamentos, sobre a palavra e sobre os dias. Eu volto a falar, a igreja é mineira, gente. A igreja é de Minas Gerais, gente. Essa igreja é de Minas, é da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Ela é da cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Grava nas suas mentes isso. Ela só existe aqui. Ela não existe em outros lugares. Não existe nem lá fora, não. Aleluia. Só existe aqui. Essa igreja só existe aqui. Cidade de Ponte Nova, Minas Gerais. Ela não existe em outros lugares. Entendeu? Então só existe aqui. A sede só é aqui. Todos os dias eu já aviso. Tem pessoa que é muito preguiçosa. Para que essa preguiça, você vai aprender a assistir, ouvir os vídeos, aprender aí, ó. Vai clicando aí para conhecer o canal. Conhecer o canal da igreja, o canal dos cultos. Né? Aleluia, a igreja real existe.
Aleluia. Não está vendo o balão lá? Já é 7 anos já, ué. Aleluia. A igreja existe, hein? A igreja está de pé, está vendo o altar aqui? Não o altar da igreja aqui. Né? A igreja existe. Né? Não está vendo os dízimos ofertas ali, a caixa dos dízimos ofertas? Está vendo aqui? Existe. Tudo é real. Tudo é real. Tudo é real. Olha lá, tá vendo lá o altar lá? É escrito em cima aí. Tudo aqui é real. Ela existe. Aqui não tem montagem, não. Aqui não tem teatro, não. Aleluia. Aqui não tem teatro, não. Né? Tem que ler as coisas. Ler, aprender a ler, gente. Aprender a ler, aprender a ouvir. Igual Jesus falou, examina as coisas. Então você tem que examinar o canal também aí. Para saber os dias do culto, onde que essa igreja é. Já está tudo aí escrito. E todos os dias eu escrevo no canal. Depois que eu encerrar aqui, eu já vou escrever tudo aí. Logo embaixo é só clicar e vai ver tudo, gente. E eu também estou falando nos vídeos também. Essa igreja só existe aqui, não existe essa igreja em outros lugares, não. Entendeu? Não existe essa igreja em BH, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, nem existe, nem fora do Brasil, nem existe, só existe na cidade de Minas Gerais, que é a cidade de Ponte Nova. A cidade minha, onde que eu nasci, onde que eu fui nascido desde pequeno. Fui criado desde pequeno. Aleluia. Os cultos aqui é de segunda a domingo, 7 horas da noite. Todos os dias. Fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro. Gravou? Bairro São Pedro. A igreja é aqui. Entendeu? Aleluia. Então, é isso aí. Já orei e está encerrado. Em nome de Jesus Cristo, né? Aleluia. Tem que aprender as coisas, gente. Vai aprender a ler, vai aprender a ler, ouvir, vai aprender a assistir o culto também aí, ó. Tá tudo avisando aí já. Deixa o pastor responder nada pra vocês, sendo que vocês nem é inscrito não. Tem que se inscrever, ó. Inscrever e ajudar o canal, aí eu dou valor. Quem não é inscrito aqui eu não dou valor, não.